Olá você, tudo bem? Estamos aqui para mais uma orientação jurídica aqui, diretamente de Recife, em Pernambuco, a professora Fátima Burégio, tudo bem? E vamos falar hoje sobre um assunto bem interessante, bem corriqueiro, tá? Infelizmente, bem corriqueiro. Fui traído, quais os meus direitos? Né? Levando em consideração que o casamento é um ato solene, né? O casamento é um ato solene e como tal ele tem suas prerrogativas, ele tem as suas proteções legais, né? E não existe essa de a pessoa trair e ficar ileso, né? Então a lei tem algumas recomendações. E é importante dizer a você, primeiramente, que não existe o crime de adultério. O crime não existe, mas existe sim o ilícito do adultério. E plenamente, né, ali, constante em lei, tá? Existe também na situação do adultério, existem três pessoas, né? Tem a vítima, tem o corréu, né? A gente chama o corréu em adultério, que é aquela pessoa que traiu junto com o cônjuge adúltero. Tem o cônjuge adúltero, que é aquela pessoa que efetuou o adultério. Tem o corréu, que é o seu novo parceiro, sua nova parceira. E existe também a vítima, que é aquela pessoa que foi efetivamente traída. Tá? Tem vários direitos a pessoa que foi vítima do adultério. Tá? Primeiro, direito ao divórcio. Ninguém é obrigado a ficar casado com ninguém se, de fato, não tem mais aquele vínculo, não tem mais aquele respeito, não tem mais aquele amor, então rompe-se. E, de acordo com o artigo 1571, o parágrafo 6º, né, do Código Civil de 2002, né, tem o direito ao divórcio. Inclusive agora não tem essa história de dizer assim, eu não dou o divórcio, né? Ele vai sair, eu também não dou o divórcio. Antigamente tinha esse negócio, mas desde 2010, com a emenda 66, tem a situação do divórcio direto. O que é isso? Eu não quero mais ficar com ele, eu não quero ficar com ela, eu não quero mais, e as pessoas podem se divorciar independentemente do consentimento do outro, tá? Da outra parte. Existe também a possibilidade da tomada do sobrenome. Já imaginou? A pessoa utilizou o sobrenome, casou e utilizou o sobrenome daquela outra parte. E em casos de adultério, de efetivo adultério, a parte lesada, a vítima, né, ela pode sim solicitar em ação autônoma, tá? Ela pode, ou na própria ação do divórcio, ela solicitar a retirada do sobrenome. Já imaginou? Aquela pessoa sempre vai estar usando o sobrenome da pessoa que foi vítima. Não é interessante, né? Então rompe logo de uma vez e tira inclusive o sobrenome. Isso é de acordo com o artigo 1578 do Código Civil, também de 2002. Há também a possibilidade da vítima entrar com uma ação de perdas e danos. Sim, existe a possibilidade de pleitear inclusive a indenização para outra parte. Solicitar a indenização, porque existe um contrato, existe, né, o casamento é um contrato solene, existe toda aquela situação e alguém, né, não observou ali o determinado. Então existe o dever de lealdade, o dever de fidelidade. A partir do momento que não existe, que alguém rompeu, quebrou essa prerrogativa, sim, deve indenizar a outra parte. Então, perdas e danos de acordo com o artigo 186, né, do Código Civil, que diz aquele que comete dano, comete um ato ilícito, tá certo? Então cometeu um ato ilícito. E o 927 diz, quem cometeu o ilícito deve indenizar a vítima, tá? E também existe a situação da teoria da ationata. É um nome bem, né, diferente. E diz que o prazo, né, porque tem um prazo para você entrar com essa ação, tá? Um prazo prescricional. O que é um prazo prescricional? Se você não observar, a vítima não observar esse prazo, aquilo pode sim prescrever. Você perdeu o seu direito de buscar as vias judiciais e buscar o seu justo direito à indenização. Então o prazo é de 3 anos. Só que existe a situação que eu te falei, né, da accionata. O que é isto? É dizendo assim, que se a vítima só tomou conhecimento um tempo depois, começa a valer o prazo prescricional a partir do momento que a vítima tomou ciência do fato. Então só começa a correr os 3 anos, de acordo com o artigo 206,
do 206, inciso 3º do Código Civil de 2002, dizendo que tem o prazo de 3 anos. Só que esse prazo começa a contar de acordo com essa teoria, inclusive já sedimentada no STJ, de acordo com o recurso especial número 114.8236 do Rio Grande do Norte, diz, olha, sim, a pessoa só tomou ciência, por exemplo, só tomou ciência em 2019, só que o ato já acontecia desde 2010, mas ela só tomou ciência em 2019. Ela deve entrar, aí começa a valer o prazo prescricional dela agora em 2019, tá certo? Fique bem atento a isto. E existe também a possibilidade de pedir a exoneração de alimentos. Convenhamos, por exemplo, a mulher traía o marido, tá certo? E ele descobre. Aí depois, quando ele descobre que, inclusive, no tempo que ela estava casada com ele, ela já o traía com outra pessoa. E depois, ele só descobre depois, tá? E no divórcio foi feita a imposição dele pagar alimentos para ela, tá? O que é que acontece? Ele pode pedir, sim, a exoneração de alimentos, tá? Baseado nesta lei, ele pode pedir de acordo com o artigo 1708, porque houve um procedimento indigno. Ela lá, quando ela estava casada com ele ainda, ela já o traía, e quando teve o divórcio ele não sabia, tá? E ele entra pedindo a exoneração de alimentos. Só uma coisa interessante, não pode pedir alimentos, eles são irrepetíveis. O que é isso? Irrepetíveis, porque a pessoa que uma vez que pagou não pode pedir de volta. Eu já paguei, eu passei 2 anos pagando alimentos para ela. A gente pode entrar com uma ação solicitando que ela me devolva essa pensão que eu paguei a ela durante 2 anos de forma indevida? Não, os alimentos eles não se repetem, infelizmente isso. Mas só que você pode entrar com ação de perdas e danos, pode entrar com ação solicitando, ali o dano moral de fato, tá, suportado, levando em consideração o seguinte: a gente não trabalha, o direito ele não trabalha com aquelas teorias da conspiração. Eu acho, eu entendo, foi e tal, mas a gente trabalha com provas. A gente trabalha com a lei, ela trabalha com provas. Não é você falar e tal. Então você tem que ter provas robustas, inclusive, tá, que de fato justifiquem aquele seu pleito judicial. Tá certo? Não é só, eu acho, doutor, eu acho que... Não, você vai ter que ter provas que convençam o magistrado, a magistrada, acerca do fato que você está efetivamente alegando. Tá certo? Cuidado com isso. A gente não pode sair por aí, eu acho, entendo, já diziam, tal. A gente tem que ter elementos robustos, comprobatórios do que se está efetivamente alegando em juízo. Esta foi mais uma aula da professora Fátima Burege, diretamente de Recife, em Pernambuco. Fique conosco que outras dicas virão. Tchau.